Fala pessoal, seja mais uma vez bem-vindo ao canal Cultura Reformada. Eu sou o Pastor Ademir e você está em uma nova playlist do canal, a playlist Pregação Reformada. Por isso, se você não é inscrito ainda no canal, já aproveita e dá essa força, se inscreve, marcando o sininho das notificações, dando o seu joinha, porque ajuda bastante o canal, é claro, deixando seus comentários também. E é claro, se você gostar do conteúdo, recomenda para mais pessoas, tá certo? Compartilha com todo mundo que você conhece. Sem mais enrolação então, bora pra pregação, roda a vinheta. Diz assim, irmãos, a poderosa palavra do nosso Deus. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: Hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que lhe saíam dos lábios, e perguntavam: Não é este o filho de José? Disse-lhe Jesus: Sem dúvida, citar-me-eis este provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Tudo o que ouvimos ter se dado em Cafarnaum, faze-o também aqui na tua terra. E prosseguiu: De fato, vos afirmo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Na verdade, vos digo que muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra, e a nenhuma delas foi Elias enviado, senão a uma viúva de Sarepta de Sidom. Havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. Todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira e, levantando-se, expulsaram-no da cidade e o levaram até o cimo do monte, sobre o qual estava edificada, para de lá o precipitarem abaixo. Jesus, porém, passando por entre eles, retirou-se. Amém, irmãos. Palavra do nosso Deus. Vamos orar mais uma vez e pedir, irmãos, que Deus faça com que a nossa vinda aqui possa, de fato, produzir aquilo que Deus planejou esse dia para que produzisse. Que nós possamos sair daqui edificados não apenas pelo louvor que cantamos, não apenas pelas orações que fizemos, mas que a palavra de Deus possa penetrar no nosso coração nessa noite. Vamos orar. Senhor Deus, Pai, esse é o pedido do nosso coração, Pai. Mais do que qualquer outra coisa, Senhor, a nossa alma precisa de Ti, Senhor. Quer nós reconheçamos isso ou não, Deus. Vem e faz a Tua obra, Pai, porque o Senhor é mais poderoso do que o homem, Senhor. Porque o Senhor, meu Deus, é capaz de fazer aquilo que muitas vezes não queremos que o Senhor faça em nossas vidas, meu Deus, mas que tanto precisamos, Senhor. Que o Senhor, meu Deus, possa nos abençoar, Pai, nos enchendo com Teu Espírito Santo, Pai, abrindo nossos olhos, meu Deus, tirando de nós o jugo do pecado, Senhor, e fazendo com que possamos, meu Deus, caminhar na Tua direção, Senhor. Possamos ser alvos da Tua graça, Senhor, abundantemente, meu Deus. E a Tua misericórdia reina em nossas vidas, meu Deus. Faz tudo isso através da Tua palavra, Senhor, porque sabemos que ela é poderosa, que ela é viva, que ela é eficaz. Sabemos que o Senhor reservou esse Teu dia que é santo, meu Deus. Sabemos que a Tua palavra também é santa, meu Deus. E que o Teu Espírito Santo, meu Deus, então possa usá-la em nossas vidas. É isso que oramos, Senhor, nesse momento. No nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Irmãos, qual a diferença para nós sabermos se de fato nós temos intimidade com uma pessoa? Se nós apenas temos ela como uma conhecida, como nós gostamos de dizer, ou se nós temos intimidade de fato com aquela pessoa.
E aí talvez você possa dizer que você já foi na casa dessa pessoa. Talvez você vai poder dizer que você tem um convívio diário com aquela pessoa. Talvez você vai poder dizer que você conhece algo da intimidade daquela pessoa. Então por isso que você pode se dizer apenas não um conhecido, mas alguém muito mais íntimo dessa pessoa. Nosso texto vai falar um pouco a respeito disso. De pessoas que eram muito próximas ao Senhor Jesus desde a sua infância. E nós veremos aqui no que isso influenciou nas suas vidas, seja positiva ou negativamente. O Evangelho de Lucas, irmãos, é um dos 4 que foi escrito e registrado na Palavra de Deus, e ele tem características especiais que os outros não têm. Claro, todos os evangelhos são inspirados por Deus, e cada um é especial de alguma forma. Mas o Evangelho de Lucas, irmãos, ele tem como uma de suas características uma pesquisa aprofundada que Lucas fez para poder registrar tudo isso aqui. Lucas, ele não era um dos 12 discípulos de Jesus, nem ele e também não Marcos, mas ainda assim eles puderam escrever evangelhos. Por quê? Porque Marcos ele era muito próximo do apóstolo Pedro. Dizem os estudiosos que, na verdade, o Evangelho de Marcos ele foi ditado, Pedro falou daquilo que ele experimentou e vivenciou com Jesus Cristo, e então Marcos ele registrou o registro que Pedro ele então falou da sua vida, do tempo que ele passou com Cristo. Já Lucas, ele tem uma distância ainda um pouco maior, se a gente puder dizer assim, de Jesus. Ele nem era um dos 12 discípulos e também ele não conviveu ali com Jesus nenhum desse tempo. Marcos ainda conviveu. Mas Lucas, irmãos, ele era muito próximo, em especial, do apóstolo Paulo. Tanto é que se a gente for olhar o registro da ceia que nós lemos hoje, na leitura continuada das Escrituras, é basicamente igual ao registro que o apóstolo Paulo coloca lá em 1 Coríntios. Ele praticamente copiou o que o apóstolo Paulo falou lá em 1 Coríntios, aqui no evangelho dele, sobre a ceia do Senhor. O evangelho, na verdade, todo ele é escrito como se ele tivesse recebido revelações do apóstolo Paulo, mas ele pesquisou profundamente tudo aquilo. O apóstolo Paulo deu direcionamento para ele, mas ele fez uma pesquisa aprofundada, como ele fala no começo do evangelho, para que ele pudesse registrar tudo isso. Ele era médico, então ele faz questão de registrar alguns detalhes da cura. A gente vê que Jesus ele é chamado muito de médico no Evangelho de Lucas, inclusive aqui nesse texto que nós lemos, Jesus usa um provérbio aqui para se chamar de médico. Então, esse Evangelho ele tem todas umas características que tornam ele especial. É o maior dos 4 Evangelhos e é o único que tem uma continuidade. O livro de Atos é uma continuação do Evangelho de Lucas. E a forma que Jesus é apresentado, então, irmãos, nesse livro é maravilhosa. Porque desde o começo, ele faz questão de, diferente dos outros evangelistas, ele vai mostrar a preparação para o ministério de Cristo de uma forma muito mais profunda. Mateus e Marcos, eles vão falar que João Batista, ele profetizava a respeito de Jesus, mas Lucas, ele vai fazer questão de profetizar, de falar a respeito até mesmo das profecias a respeito do nascimento, tanto de Jesus como do próprio João Batista. É como se ele quisesse dizer, olha, esse Jesus ele é tão importante, esse homem, esse ser, esse que nós conhecemos aqui, que eu vou explicar para vocês, que eu vou falar da vida dele nesse evangelho, ele é alguém tão grandioso, que diferente de qualquer outro homem no mundo, que a gente possa falar que tenha tido uma importância para a sociedade, ou para a influência social, política, moral, ou seja lá qual for, Jesus ele é o único homem que ele era esperado. E ele era tão esperado que todos os detalhes da sua vida estavam profetizados na Escritura no Antigo Testamento. E mesmo no seu tempo, pouco tempo antes dele nascer, houve toda uma preparação e o mundo precisou se mover para que ele pudesse receber a presença do próprio Deus encarnado. Então, por isso que Lucas ele registra a profecia a respeito do nascimento de João Batista, depois ele registra a profecia a respeito do nascimento de Jesus, depois então ele registra o nascimento de João Batista, depois ele escreve a respeito do nascimento de Jesus. E ele vai então dando continuidade ao seu evangelho, ele é o único que fala a respeito da infância de Cristo. E aqui, irmãos, especificamente nesse texto que nós lemos, é como se fosse a primeira pregação de Cristo. De fato, a gente vai ver aqui no texto que ele já tinha pregado algumas outras vezes, mas é a primeira pregação registrada no Evangelho de Lucas. Jesus aqui, ele acaba de ter sido batizado no Rio Jordão, ele foi levado para o deserto para ser tentado por Satanás, então ele volta, e ele volta para a sua cidade, e ele vai pregar pela primeira vez na sua cidade. Então, nós vamos ver então o conteúdo, irmãos, dessa pregação de Cristo. Versículo 16, dizendo que ele, indo para Nazaré, onde fora criado,
entrou num sábado na sinagoga seguinte, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. O que é que ia acontecer, irmãos? Nessa época que era costume, né, não existiam igrejas como nós conhecemos hoje, mas o que eles tinham ali, que eles usavam para se reunir, para meditar na palavra de Deus, era chamado de sinagoga, que a gente pode dizer que era uma espécie de escola e uma espécie também de igreja para os judeus. Eles iam lá e eles estudavam, e em especial, claro, era a palavra de Deus que era o assunto ali. Então, no dia de sábado, era um dia específico em que eles iam, né, o dia do Senhor da Antiga Aliança, eles iam para ali para poder ouvir o Evangelho sendo proclamado. Sendo que não existiam pastores, né, como nós entendemos hoje, existiam os mestres da lei, e geralmente quando um desses mestres ele estava de passagem ali em uma dessas sinagogas, ele era chamado para poder pregar o Evangelho, para poder ler um texto e dar uma explicação daquele texto ali. No versículo 14 e no 15, vai mostrar que Jesus ele já era conhecido. Antes dele ir voltar para a sua cidade, ele já tinha dado uma voltinha nas redondezas. Diz que Jesus, ele, no poder do Espírito Santo, foi para a Galileia e a sua fama já percorria toda a circunvizinhança. E ele ensinava nas sinagogas, sendo glorificado por todos. Então Jesus, quando ele volta aqui para casa, irmãos, ele recebe essa oportunidade de pegar o texto sagrado e de fazer a leitura do texto, porque ele já tinha se tornado um mestre relativamente conhecido, pelo menos nas cidades ali próximas. Então ele se levanta, ele pega o rolo para ler, e nós vamos ler o texto que ele leu, o texto que está no Antigo Testamento. O versículo 17 vai dizer que ele dera um livro do profeta Isaías, e ele abriu o livro e achou o lugar onde estava escrito. Vejam, Jesus, apesar de terem dado o livro, o profeta que ele ia pregar, ele fez questão de achar a passagem que ele estava procurando para querer pregar especificamente nessa passagem. Naquela época não tinha livros como a gente conhece hoje, a Bíblia, né? Era um rolo muito grande, então você ia ter que ir desenrolando ele. A Bíblia também não era dividida em capítulos, em versículos, então você ia ter que ir desenrolando, e só um mestre que já estava acostumado com a palavra de Deus, ele sabia exatamente onde estava aquela passagem que ele procurava. Então, Jesus, ele abriu num texto aqui do profeta Isaías, irmãos. Na verdade, o nosso texto vai dizer que é no capítulo 61 de Isaías, versículo 1 e versículo 2, é o texto que Jesus, ele lê, e o conteúdo desse texto é o seguinte: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Irmãos, Jesus ele abre um texto, é um texto conhecido da palavra de Deus, e ele abre um texto específico. Ele faz questão de pegar esse texto e expor esse texto. Só que é interessante, irmãos, nós vamos ver a exposição de Jesus nesse texto, é muito curta. Mas então, antes de nós vermos a explicação que Jesus vai dar, vamos ver o que ele não disse, né? Jesus ele simplesmente resumiu em uma frase a explicação desse texto, mas para que a gente possa entender a explicação de Jesus, a gente tem que entender um pouco mais desse texto, né, que os homens dessa época conheciam, e por isso que Jesus não precisa falar muito a respeito do texto. Esse texto está falando, irmãos, de que vai chegar um tempo, vai chegar um momento em que Deus vai mandar o seu ungido, o seu Cristo, para que ele possa ser tudo aquilo que o seu povo precisa que ele seja. Veja, irmãos, imagina, nessa época aqui, os judeus eles estão sendo oprimidos pelo Império Romano. Eles não têm liberdade para se governar. Eles não têm liberdade para poder estabelecer a sua própria lei. A lei do Antigo Testamento aqui, ela não poderia mais nessa época ser obedecida completamente, porque os judeus eles tinham que submeter à lei dos romanos. Então Jesus ele lê um texto que diz: olha, o Espírito do Senhor está sobre mim e ele me ungiu. E como o pastor falou hoje de manhã, a palavra ungido é a palavra Cristo. No grego e no hebraico é a palavra Messias. Então o texto está dizendo que o Messias, ele foi ungido pelo Senhor, e ele foi ungido pelo Senhor com um propósito. E é interessante, irmãos, porque quando a gente para pensar a respeito da pregação, a respeito do Evangelho, a respeito da palavra de Deus, a gente tem um costume de dizer, porque de fato é verdade, que Cristo ele é o centro das Escrituras. E talvez isso possa causar uma dúvida na nossa cabeça, no nosso coração. Como é que Jesus, então, ele é mais importante do que Deus o Pai? Jesus, então, ele é mais importante do que Deus o Espírito Santo? Por que que Jesus ele é o centro, então? Por que que Jesus ele é colocado como a pessoa mais importante? Porque, de fato, Jesus ele morreu para pagar pelos nossos pecados, mas ele foi enviado pelo Pai.
Jesus ele morreu para pagar pelos nossos pecados, mas de fato quem nos convence do nosso pecado é o Espírito Santo. Então por que a Bíblia dá essa primazia, se assim a gente puder dizer, à pessoa de Cristo? E é porque, na verdade, irmãos, a palavra Cristo, que é um dos nomes de Jesus, o seu título maior, por excelência, ele se refere a todas as pessoas da Trindade. Porque quando a gente fala no ungido, ele foi ungido por alguém. Então Deus Pai ungiu Deus Filho, como o texto aqui fala, para que ele pudesse realizar a sua obra. E se ele foi ungido com algo. E na verdade ele foi ungido com o próprio Espírito Santo. Então por isso, irmãos, que Cristo ele é o centro da Bíblia, porque na verdade a Trindade ele é o centro da Bíblia. E quando Cristo está no centro, a Trindade toda é revelada. Quando a gente escuta a respeito do Filho, a gente escuta a respeito daquele que enviou o Filho. E quando a gente escuta a respeito do Filho, a gente escuta isso no poder. E tudo o que ele realizou foi na obra do Espírito Santo. Veja que é exatamente isso que fala no versículo 14, que nós lemos já, diz que Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galileia. Antes desse momento, irmãos, antes de Jesus ser ungido com o Espírito Santo no batismo dele, a Bíblia não registra de forma nenhuma ele fazendo milagres ou ele realizando qualquer prodígio. Porque tudo o que Jesus vai fazer, irmãos, ele vai fazer no poder do Espírito Santo. Ele se colocou como um homem, de fato, mesmo sendo Deus, mas para que tudo que ele fizesse, ele realizasse como um homem no poder do Espírito Santo. Por isso que ele disse que a gente pode realizar obras maiores do que a que ele fez. Porque tudo que ele fez no poder do Espírito Santo. O mesmo Espírito Santo que está hoje sobre a sua igreja. E ele diz então que esse Espírito Santo o ungiu para que ele pudesse fazer algo específico. E o Espírito Santo está sobre mim, ele diz, ele me ungiu para evangelizar os pobres. Me enviou para proclamar libertação aos cativos e restauração de vistas aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Basicamente, irmãos, o que Jesus está dizendo aqui, ele está dizendo, olha, o Espírito do Senhor, ele vai ungir o seu Messias, é isso que o texto fala, e vai ungir o seu Messias para ser exatamente tudo aquilo que nós precisamos que ele seja. Veja, o povo está vivendo aqui na pobreza por conta dos altos impostos do Império Romano. E ele diz, olha, ele veio para trazer boas notícias, que é isso que significa a palavra evangelizar. Boas notícias aos pobres. Ele veio também, ele foi enviado para proclamar libertação aos cativos. A gente está sendo aqui vivendo como se fôssemos escravos do Império Romano. E ele vem então para nos libertar. E o texto continua dizendo que ele também veio dar vistas aos cegos, ou seja, ele veio trazer cura para a gente. E para pôr em liberdade os oprimidos. Irmãos, resumindo esse texto, ele fala que Jesus ele veio para realizar tudo aquilo que o Antigo Testamento fala que ele faria. Que ele seria o nosso rei, ou seja, ele iria nos libertar como um rei libertador, assim como Abraão, ele libertou o seu sobrinho e toda a sua família quando ele foi preso no livro de Gênesis. Ele também é como um profeta, que ele veio para proclamar a libertação para a gente. E ele é como um sacerdote, que ele vem para nos curar, para tratar das nossas doenças, para cuidar do nosso coração. E a última frase que Jesus então fala, irmãos, que está lá no texto de Isaías, é: e apregoar o ano aceitável do Senhor. O que é isso, o ano aceitável do Senhor? É uma das leis, irmãos, do livro de Levítico, que fala a respeito do ano do jubileu. E o que é esse ano do jubileu? Era que a cada 50 anos, se eu precisei vender alguma terra minha porque eu estava endividado, se eu precisei ser vendido como escravo porque eu estava endividado, todos os problemas que eu tinha, todas as dívidas que eu tinha, seriam pagos nesse ano, sem eu precisar gastar um tostão. Se eu não tivesse dinheiro para pagar pelas minhas dívidas, nesse ano essas dívidas iam ser completamente esquecidas. Porque no ano do jubileu, o Senhor estabeleceu isso na sua palavra, justamente para falar a respeito da vinda do Messias e da salvação que ele traria ao seu povo. Ou seja, a nossa salvação que é pela graça, que não é porque eu tive condições de ir lá e pagar pelos meus pecados, que não é porque eu agora consegui me restabelecer na vida, eu passei um momento difícil, mas eu fui capaz agora de conseguir conquistar tudo aquilo que eu perdi. Não, mas o Messias, ele vai ser ungido, justamente para ser aquilo que o seu povo não pode fazer por si mesmo. Jesus então escolhe esse texto, irmãos, para pregar. E o versículo 20 diz então que ele fechou o livro, ele devolveu o livro para o assistente e se sentou. E todo mundo ficou olhando para ele. Porque ele pegou o livro
ele leu naquele livro ali um versículo específico, muito profundo, falando a respeito da vinda do Messias. E ele então se senta, e eles já estão sabendo, olha, isso aqui é aquele rabino famoso, o pessoal fala que a pregação dele é diferenciada, que ele prega com autoridade, a pregação dele é poderosa. Então, irmãos, Jesus, todo mundo olhando para ele no versículo 21, vai dizer que ele falou simplesmente, hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. E se a gente for parar para pensar, irmãos, isso é uma pregação muito curta, né? Apenas uma frase a pregação dele. Se a gente for parar para pensar, uma pregação assim, dita por qualquer homem, não tem poder para transformar nem para mudar a vida de ninguém, né? Porque, inclusive, hoje, tantos e tantos pastores, né, abrem a Bíblia e dizem, olha, essa profecia vai se cumprir hoje na sua vida. Só que o grande problema é que esses homens não têm autoridade para determinar quando uma profecia de fato vai se cumprir. Mas esse homem que está falando, irmãos, ele é o próprio Deus. E veja o que ele está dizendo aqui agora. Que aquele homem, o Messias, que foi esperado lá desde Gênesis, desde Adão e Eva, que eles cometeram o primeiro pecado. O Messias estava sendo esperado. Ele olha para aquelas pessoas, as pessoas estão olhando para ele, ele sentado diz, calmamente, que essa profecia se cumpriu hoje. E se por um lado, então, é uma pregação muito simples, e que qualquer um poderia falar, qualquer um poderia dizer isso, essa é a pregação talvez mais profunda, irmãos, que poderia e que já foi pregada na face da terra. É Deus, ele encarnado, dizendo que ele finalmente veio para realizar e fazer tudo aquilo que o seu povo esperava. E homens, e mais homens, irmãos, que morreram na esperança de ver isso aqui acontecendo, eles não tiveram esse privilégio de ver. Moisés, ele sequer teve o privilégio de entrar na terra prometida, que era apenas um local terreno. A gente vê que os profetas, eles profetizavam, o próprio Isaías, ele falava a respeito do Messias, falava a respeito de coisas que iam acontecer em muito tempo no futuro. E ele morreu por causa desse evangelho, mas ele não teve o privilégio de ver isso se cumprindo. Mas essas pessoas aqui, irmãos, elas puderam ouvir essa pregação de que aquilo que o povo de Deus sempre aguardou, que a salvação de Deus, ela viria, que um dia ela chegaria. Eles agora ouviram que essa salvação finalmente chegou. No Antigo Testamento, irmãos, fala de algumas formas essa profecia como se fosse um pré-anúncio do cumprimento dessa profecia. Como assim? A gente for lá no Salmo 124, que nós inclusive cantamos ele aqui na igreja, o Salmo 126, vai falar que quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, nós ficamos como quem sonha. A nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de júbilo, e entre as nações se diziam que grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Só que ao mesmo tempo, no mesmo Salmo vai dizer, restaura, Senhor, a nossa sorte. E eles estavam alegres, jubilantes, porque Deus fez aquilo que eles estavam aguardando, que era tirar eles do cativeiro babilônico, levar eles de volta para a terra prometida. Mas ao mesmo tempo, quando eles chegaram lá, a terra prometida não era mais tão prometida assim, não era tão gloriosa assim, não manava mais lá tanto leite e tanto mel. Eram ruínas, era uma cidade completamente destruída. Mas aqui não, irmãos. Aqui esse povo está ouvindo o cumprimento completo dessa profecia. Eles estão vendo que de fato o Messias se encarnou, ele foi ungido mesmo. O Espírito Santo desceu sobre ele em forma de pomba e capacitou ele para poder salvar o seu povo de todos os seus problemas. Ele diz da pobreza, ele diz da opressão, ele diz da falta de esperança, da doença. Jesus Cristo, ele veio para salvar o seu povo de tudo isso. Qual seria a sua reação se você estivesse aqui nesse momento e você ouvisse essa pregação? A reação desse povo, irmãos, nós podemos ver no versículo de número 22. Diz que todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que lhes saíam dos lábios. Aqueles homens ouviram aquilo e ficaram maravilhados. Eles ouviram aquilo e disseram, nossa, que palavra de graça, que mensagem confortante, que mensagem de fato profunda. Eles não subestimaram aquela palavra que eles ouviram, irmãos.
Mas, rapidamente, eles começaram a se perguntar: não é este o filho de José? Irmãos, aquelas pessoas que, por um momento, elas ouviram uma grandiosa proclamação do Evangelho. O Evangelho sendo proclamado pelo próprio Deus, pessoalmente, fisicamente, prometendo que ele veio agora para realizar tudo aquilo que o povo de Deus sempre esperou. Eles ficaram maravilhados e disseram: que palavra boa, que palavra excelente, que palavra de graça. Mas rapidamente eles disseram: não é este o filho de José? Irmãos, sabe o que é interessante nisso? Porque os irmãos conseguem perceber que agora eles estão fazendo uma pergunta subestimando Jesus. Eles disseram: a palavra é maravilhosa, mas e ele? Ele a gente conhece. A gente conhece o pai dele. A gente conhece a mãe dele. A gente conhece as irmãs dele. Elas convivem até com o nosso meio aqui, seus irmãos também. A gente conhece ele. E a gente sabe que ele não é essas coisas todas, não. A gente viveu aqui a vida toda com ele. Ele nunca fez nenhum milagre. A gente viveu a vida toda com ele. E ele cresceu como uma criança normal. Como um adolescente normal. Como um jovem normal. E agora ele quer chegar aqui e dizer que está cumprindo a profecia da Bíblia? Irmãos, você consegue parar para pensar qual foi a pedra de tropeço aqui dessas pessoas? Vocês conseguem parar para entender o que de fato impediu essas pessoas de crerem no Evangelho e de serem salvas? Foi a coisa mais absurda do mundo. Sabe qual foi? Foi a proximidade delas com Jesus. Elas eram tão próximas de Jesus, elas viveram durante tanto tempo, tão perto de Jesus, que isso impediu elas de serem salvas, quando o próprio Jesus vem e proclama a salvação para elas. E se você consegue fazer o link, esse texto então está registrado aqui nas Escrituras, irmãos, para falar a respeito de mim e de você, que está há muito tempo na igreja. Você que está acostumado a ouvir o Evangelho sendo pregado. Você que talvez ache que já ouviu as melhores pregações que alguém poderia ouvir na vida. Você que acha que já conhece a palavra de Deus. Você que, tão próximo de Jesus, talvez você já tenha até lido a Bíblia toda. Você que tão próximo de Jesus que você vem todo domingo para a igreja. Você tão próximo de Jesus, sendo que seu coração está distante dele. Sendo que você pode estar próximo até fisicamente de Jesus, no sentido de você estar próximo da igreja de Cristo. Você que está próximo de Jesus, no sentido de que você está ouvindo a pregação da palavra sempre. Mas esses homens, irmãos, eles olharam para Jesus e, como o próprio profeta Isaías fala, não viram coisa nenhuma para se admirarem. Não viram nada demais em Jesus. Jesus, então, ele responde para aqueles homens, dizendo: sem dúvida, citar-me-eis este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Tudo o que ouvirmos ter se dado em Cafarnaum, faze-o também aqui, na tua terra. Olha o que Jesus está dizendo, irmãos. Ele está dizendo que aqueles homens vão dizer: tu vai libertar a gente da pobreza? A gente conhece tua família é pobre. Como é que tu vai libertar a gente da pobreza? Tu vai tirar a gente da opressão? Você é escravo do Império Romano assim, igual a nós. Como é que você vai fazer isso? Primeiro resolve o problema da tua vida, para depois resolver o problema da minha vida. Médico, cura-te a ti mesmo. Ou senão eles dizem assim: não, mas tá bom, vamos lhe dar um voto de confiança. Sabe o que você vai ter que fazer? Você vai ter que fazer aqui as mesmas coisas que você fez lá em Cafarnaum. Senão a gente está ouvindo que você realizou um bocado de milagre lá, fez maravilha por lá de lá. Então faz aqui também, que aí pode ser que a gente creia em você. Isso é o que Jesus disse que está passando pela cabeça desses homens. Jesus continua então dizendo: de fato,
Vos afirmo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Jesus diz, ironicamente, ao me rejeitarem, vocês estão, mais uma vez, cumprindo as Escrituras. Vocês estão repetindo aquilo que sempre aconteceu na história da igreja. Irmãos, a palavra de Deus, ela não fala muito a respeito do povo que está fora da igreja. Ela fala. A gente vai ver, inclusive, aqui 2 exemplos. Mas ela não fala muito a respeito disso. Porque, como nós sabemos, o mundo jaz do maligno. A Bíblia não foi escrita, irmãos, para que pessoas que não leem a Bíblia se convertam. Certo? A pessoa só pode ler a Bíblia, só pode se converter se ela escuta pregações, se ela lê a palavra de Deus, se ela tem esse relacionamento já de alguma forma próximo com Deus. A pessoa vai ter que ouvir o Evangelho de alguma forma para poder se converter. Então a palavra de Deus, irmãos, ela passa a maior parte do tempo, ela é gasta falando para pessoas que fazem parte do povo de Deus. E principalmente o Novo Testamento, ele mostra que o povo de Deus, ele rejeitou, o dito povo de Deus, ele rejeita a Deus o tempo todo. E o Antigo Testamento é muito diferente disso, o povo rejeita a Deus constantemente. E aí então, Jesus ele diz, é isso que está acontecendo mais uma vez. Vocês não conseguem perceber isso não? Que isso sempre aconteceu com os profetas? E aí Jesus vai dar 2 exemplos aqui para eles. Vocês não lembram lá não? No tempo de Elias, quando ele disse que não ia chover, e parou de chover, e Deus mandou ele lá para uma cidadezinha, fora do povo de Israel, para poder alimentar uma viúva. Será que não tinha viúva não, no meio do povo de Deus? E é óbvio que tinha. Só que aquele povo naquela época estava tão próximo ali, dos milagres de Deus, ouviam falar dos profetas, que eles estavam acostumados, tão acostumados com aquilo, que se um profeta fosse lá e fizesse milagres, eles não iam achar nada demais. Ou podiam até ficar alegres, felizes, baterem palmas, se alegrar ali momentaneamente. Mas o coração deles estava endurecido. Eles não queriam saber de salvação. Eles queriam apenas ser alimentados. E dá outro exemplo, então, também do profeta Eliseu. Vai dizer que tem um bocado de leproso no povo de Deus, né? Inclusive, a gente vê aqui no próprio Evangelho de Lucas, Jesus curando leprosos. Ele diz, olha, tinha leproso em toda parte aqui em Israel. Mas Deus, ele fez com que o profeta Eliseu purificasse um homem que era inimigo do povo de Deus. Mas os leprosos do povo de Deus não foram purificados. Eles estavam ali, na terra prometida. Eles diziam adorar o Deus de Israel, mas eles não foram purificados. Quem foi purificado foi Naamã, o sírio, grande inimigo do povo de Deus, chefe do exército, inimigo. Veja, irmãos, tem muita gente sendo salva, inclusive nesse momento aqui agora. Na verdade, o Evangelho ele vive um avivamento muito grande, né, em outros países, principalmente, né, na África, em algumas regiões do Oriente Médio, muita gente está se convertendo. E sabe quem é que tem se convertido muito? Pessoas que nunca tinham ouvido falar do Evangelho, estão ouvindo pela primeira vez, estão ouvindo agora o Evangelho, não nasceram na igreja, não foram bombardeadas com as verdades da palavra de Deus, não pintaram Noé e os animais na arca quando eram crianças, nada disso, mas elas estão ouvindo o Evangelho e estão sendo convertidas. Sabe o que aqui continua acontecendo também, irmãos? Assim como aconteceu no Antigo Testamento, assim como Jesus está dizendo que está acontecendo agora aqui com ele. Muita gente nas igrejas, muita gente está acostumada a frequentar a igreja, está com o coração endurecido. E, na verdade, quando Jesus aparece para elas de verdade e de fato, elas não dão o menor valor para ele. Pior do que isso, irmãos. O texto não acaba aqui. O final do texto é muito pior do que eles ouvirem Jesus e dizer que a gente conhece você. Faça milagre para ver se pode ser que a gente crê em você. Versículo 28 diz que todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira. E levantando-se, expulsaram-no da cidade e o levaram até o cimo do monte, sobre o qual estava edificada, para de lá o precipitarem abaixo. O texto diz que as pessoas ficaram com raiva. Por que elas ficaram com raiva? Porque Jesus falou a verdade.
para eles. Porque a palavra de Deus foi proclamada. E aí elas ficaram com raiva. Estavam o tempo todo na igreja. Estavam o tempo todo convivendo ali e ouvindo a Bíblia. E todo sábado iam para a sinagoga e ouviam a Bíblia sendo proclamada nas sinagogas. Mas quando eles ouviram a palavra, não a palavra de modo abstrato, não apenas a leitura de um versículo, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas quando a palavra foi proclamada no coração delas, elas se enfureceram. E o que foi que elas quiseram fazer? Elas quiseram jogar Jesus abaixo do precipício. É interessante, irmãos, Lucas ele ter feito questão de registrar isso aqui, porque Nazaré não é uma cidade conhecida pelos montes. A gente sabe que Jerusalém sim é conhecida pelos montes de Sião e tudo mais. Mas ele diz, olha, eles querem jogar Jesus do cimo do monte. Sabe o que é que Lucas está querendo dizer aqui para a gente, irmãos? A gente vai voltar um pouquinho o texto. A gente vai ver que antes desse texto aqui, o que é que estava acontecendo no comecinho do capítulo 4? Jesus ele estava sendo tentado por Satanás. E uma das tentações de Satanás, irmãos, foi justamente para que Jesus se jogasse do cimo do monte. Sabe então o que é que Lucas está querendo dizer, irmãos? Que pessoas na igreja que estão satisfeitas em apenas estarem ouvindo a palavra de Deus e se maravilhando talvez às vezes, mas que não querem que sua vida seja transformada, que não querem que a palavra de Deus de fato penetre em seus corações. Ele diz, elas são piores do que Satanás. Porque Satanás disse para Jesus se jogar, mas essas pessoas quiseram pegar Jesus à força e lançá-lo lá de cima. Irmãos, veja como isso é sério. Veja como isso é urgente. Porque a grande questão aqui não é se você conhece o Evangelho. A grande questão aqui não é se você pode recitar versículos da Bíblia de cabeça. A questão aqui não é nem se você frequenta a igreja com regularidade. A questão aqui não é nem se você não comete grandes pecados. Não é nem se você não adultera, não assassina, não rouba. É muito mais do que isso. A questão é se eu e você, a gente despreza a Cristo. Porque você vai se revoltar, você vai odiar a Cristo, não é sem Ele fazer nada para lhe ofender. Talvez você fique com raiva de Cristo agora, porque você está ouvindo dizer que você pode ser pior do que Satanás. E aí talvez você esteja querendo se enfurecer também. Nossa proximidade com a igreja, irmãos, ela não vai trazer salvação para nós. A nossa mera observância externa de mandamentos não vai trazer salvação para nós. Sabe o que vai trazer salvação para nós, irmãos? É se eu e você a gente ouvir o que Jesus tem para nos dizer. E a gente tem que responder de uma única forma, irmãos. É dizendo, Ele é tudo o que eu preciso. Não é que você vai querer crer no Senhor Jesus para que Ele resolva algum problema da sua vida. Não é que você vai querer crer no Senhor Jesus porque realmente você está com um problema e pode ser, né? Já tentou outras coisas, mas não deu certo. Mas o que vai fazer com que de fato eu e você a gente seja salvo é a gente olhar para Cristo e a gente dizer, Ele é tudo que eu preciso. Eu não preciso buscar a solução dos meus problemas no pecado. Eu não preciso buscar em outras pessoas a satisfação que só Deus pode trazer para mim. Eu não preciso pensar ou imaginar ou buscar em tantos lugares lá fora. Porque, na verdade, se você é membro da igreja, ou se você frequenta a igreja, se você já ouviu o Evangelho sendo proclamado, se você ouviu que Jesus Cristo morreu para pagar pelos seus pecados, você já ouviu tudo que você precisa ouvir. E você vai entender que esse Evangelho ele vai curar, sarar todas as suas feridas. Ah, não esquece não de cooperar com o canal se inscrevendo e marcando o sininho e dando seu joinha, tá certo? Aproveita logo e escolhe alguns vídeos aqui da tela para você acompanhar e continuar aí aproveitando o conteúdo do canal.